Olá, este é o canal Seleção Animal. Nesse vídeo, vamos explorar o incrível mundo das formigas. Você sabia que as formigas são os insetos mais abundantes do planeta? Existem mais de 12 mil espécies de formigas, encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. As formigas são criaturas fascinantes, com uma estrutura social complexa e uma variedade de comportamentos interessantes. Hoje, vamos aprender sobre a biologia, a ecologia e o comportamento das formigas. Vamos ver como as formigas vivem, como trabalham e como interagem com o mundo ao seu redor. Vamos também explorar algumas das curiosidades mais interessantes sobre as formigas. Então, se você está interessado em aprender mais sobre essas criaturas incríveis, já deixe o like e inscreva-se no canal Seleção Animal. Embarque nessa viagem. Você já se perguntou o que aconteceria se uma formiga cair de um avião? Você não vai acreditar no que acontece quando uma formiga faz um salto radical de um avião. A resposta pode até te surpreender. Ela sai ilesa e pronta para mais aventuras. Parece coisa de filme, né? Aqui está o porquê. As formigas são pequeninas e leves, e isso faz toda a diferença quando se trata de cair de grandes alturas. A gravidade não exerce tanto poder sobre elas como exerce sobre objetos maiores e mais pesados. Isso significa que, quando uma formiga cai de um avião, ela não se machuca. Seu corpo leve e sua estrutura resistente a tornam praticamente imune a danos causados pela queda. Pensa nisso como um superpoder natural das formigas. Elas podem enfrentar alturas que deixariam qualquer ser humano em apuros. Enquanto nós precisaríamos de paraquedas e equipamento de segurança para nos proteger, as formigas simplesmente aterrissam como se estivessem dando um pulinho de cama de manhã. As formigas existem há cerca de 130 milhões de anos. Sobreviveram a várias extinções massivas, incluindo a extinção dos dinossauros. Elas são as criaturas mais dominantes do planeta. Elas representam cerca de 20% da biomassa animal terrestre, o que significa que há mais biomassa de formigas do que de qualquer outro animal, incluindo humanos, vacas e elefantes. As formigas vivem em colônias que podem ter milhões de membros. Essas colônias são organizadas de forma complexa, e cada formiga tem um papel específico a desempenhar. Elas podem se comunicar usando feromônios. Os feromônios são substâncias químicas que as formigas secretam para deixar rastros, alertar outras formigas sobre perigos ou atrair outras formigas para a comida. As formigas podem formar pontes com seus corpos para ajudar umas às outras a atravessar áreas perigosas. Isso é conhecido como ponte de formigas, e é uma forma incrível de colaboração. As formigas podem formar pontes de várias maneiras. Uma maneira é se agarrando umas às outras pelas mandíbulas. Outra maneira é se agarrando umas às outras pela cintura. As pontes de formigas são frequentemente usadas para ajudar formigas a atravessar áreas perigosas, como rios ou fendas. Elas também podem ser usadas para ajudar formigas a transportar objetos pesados. Elas podem carregar objetos que pesam várias vezes o seu próprio peso. Isso é possível graças à sua estrutura corporal, que é composta de exoesqueleto e músculos fortes. O exoesqueleto das formigas é feito de quitina, um material forte e flexível. Os músculos das formigas estão localizados na parte interna do exoesqueleto. Isso lhes dá uma grande alavancagem para levantar objetos pesados. As formigas são capazes de carregar objetos que pesam até 50 vezes o seu próprio peso. Isso é equivalente a um humano carregando um carro. As formigas são capazes de resolver problemas complexos, como encontrar o caminho de volta para a colônia após uma longa jornada. Elas também podem trabalhar juntas para construir ninhos, coletar comida e defender a colônia de predadores. Algumas espécies, como as formigas saúvas, cultivam fungos em seus ninhos. Elas nutrem os fungos com alimentos e água, e os fungos servem de comida às formigas. Explorando a soberania das formigas. Imagine um verdadeiro exército onde pequenos heróis se unem para vencer a batalha. E para coordenar e organizar todo esse exército, é necessário um líder, no caso do formigueiro, a formiga rainha. Ela é conhecida por ser bem maior em comparação às outras formigas, mas sua grandeza não se limita ao tamanho. Ela é uma líder notável, desempenhando um papel crucial na colônia ao assumir responsabilidades que garantem o destino da comunidade.
Líder da reprodução. A formiga rainha é a heroína na expansão da colônia, depositando uma grande quantidade de ovos ao longo de sua vida. Esses ovos passam por transformações rápidas, se tornando larvas, pupas e, por fim, formigas adultas. Ela é a base que sustenta o crescimento e a harmonia da colônia. Segredos químicos. Além da reprodução, a formiga rainha desempenha um papel sutil, porém essencial: a criação de sinais químicos. Esses sinais invisíveis direcionam o comportamento das outras formigas, coordenando tarefas como divisão de trabalho, defesa de território e comunicação entre os membros da colônia. Guardiã das novas gerações. Embora as formigas operárias normalmente cuidem das larvas e pupas, a formiga rainha também contribui em algumas espécies. Ela alimenta as larvas com secreções especiais e ajuda no desenvolvimento das futuras gerações. Longevidade. Dependendo da espécie, a formiga rainha pode viver até 30 anos, muito mais do que suas companheiras operárias. As rainhas têm uma vida longa, continuando a gerar ovos e sustentar a sobrevivência da colônia. O impacto da ausência. O que acontece sem a formiga rainha? A morte da formiga rainha não é um mero evento, mas sim um acontecimento que abala a colônia. Com a formiga rainha ausente, a produção de ovos cessa. Isso resulta em uma diminuição da população, já que novas formigas não surgem para substituir as que naturalmente partem. Com a morte da formiga rainha, o formigueiro começa a declinar lentamente. Esforços de superação. Mas as formigas não desistem tão facilmente. Em certas circunstâncias, as formigas operárias podem tentar criar novas rainhas quando a original está ausente. Dependendo da espécie, algumas operárias têm a capacidade de se tornar rainhas sob determinadas condições. Contudo, esse processo nem sempre é bem sucedido e pode resultar em problemas de fertilidade ou outras complicações. A jornada da transformação, de formiga comum a rainha. A trajetória rumo à realeza começa com a formação dos ovos pela formiga rainha atual. Esses ovos são depositados em compartimentos especiais no formigueiro, onde as larvas se desenvolvem. As larvas destinadas a serem rainhas recebem uma dieta única das formigas operárias. Essa alimentação rica em proteínas e nutrientes é essencial para o desenvolvimento das futuras rainhas. Após o estágio de larva, as futuras rainhas passam pela fase de pupa, onde ocorrem mudanças impressionantes em sua estrutura e desenvolvimento. Durante esse período, as formigas rainhas amadurecem de maneira distinta das operárias, preparando-se para suas funções reprodutivas. Depois da fase de pupa, as rainhas emergem como formigas adultas e começam a se desenvolver fisicamente e sexualmente, desenvolvendo órgãos reprodutivos completamente funcionais. Voo nupcial e o início de tudo. Em algumas espécies, as jovens formigas destinadas à realeza podem deixar temporariamente o ninho para acasalar com machos de outras colônias. Durante esse voo, as rainhas acasalam com vários machos, coletando espermatozoides que serão usados para fertilizar seus ovos. Em seguida, as rainhas buscam um local adequado para iniciar uma nova colônia. Elas cavam um buraco no solo, depositam os ovos fertilizados e o ciclo de vida recomeça. É crucial lembrar que as formigas evoluem de maneira única, variando entre as espécies. Nem todas as formigas possuem uma rainha, e o processo de desenvolvimento e diferenciação de castas pode ser incrivelmente diverso. Além disso, as formigas desempenham um papel fundamental na natureza. Como predadoras persistentes, elas auxiliam no controle de populações de pragas. Além disso, ao espalharem sementes e enriquecerem o solo com seus excrementos, contribuem para um ecossistema vibrante e saudável. Você sabe por que os formigueiros não enchem de água quando chove? Os formigueiros não enchem com água da chuva devido à forma como são construídos e ao comportamento das formigas dentro do formigueiro. Os formigueiros são projetados para serem sistemas complexos de túneis e câmaras, muitas vezes escavados no solo. As formigas são engenheiras mestras em criar estruturas eficientes que evitam a inundação. Aqui estão algumas razões pelas quais os formigueiros não enchem com água da chuva. Drenagem eficiente. As formigas constroem seus formigueiros com sistemas de drenagem engenhosos, permitindo que a água da chuva escoe rapidamente. Elas criam canais e galerias que direcionam a água para fora do formigueiro, evitando o acúmulo excessivo. Estrutura impermeável.
As paredes do formigueiro são construídas com materiais que ajudam a repelir a água, tornando-as relativamente impermeáveis. Isso ajuda a manter o interior do formigueiro seco e protegido. Profundidade do ninho. Muitos formigueiros têm câmaras localizadas a uma profundidade suficiente para evitar a inundação. As formigas também podem mover os ovos, larvas e pulpas para áreas mais altas dentro do formigueiro, protegendo-as da água. Comportamento adaptativo. As formigas têm a capacidade de detectar mudanças nas condições ambientais, incluindo a presença de água. Se perceberem que o formigueiro está em perigo de inundação, as formigas podem se mobilizar para bloquear entradas e mover a colônia para áreas mais seguras. Você já ouviu falar de formigas zumbis? Pois elas existem. Para quem já viu a série ou o jogo The Last of Us, o fungo presente na obra foi inspirado em fungos reais. O Ophiocordyceps é um tipo de fungo parasita que é conhecido por infectar e manipular o comportamento de formigas. Esse fenômeno é um exemplo notável de parasitismo de comportamento, onde o fungo assume o controle da formiga infectada, levando-a a realizar ações que beneficiam a disseminação do fungo. Quando uma formiga é infectada, o fungo começa a crescer dentro do corpo da formiga. À medida que o fungo se desenvolve, ele começa a tomar controle do sistema nervoso da formiga, alterando seu comportamento normal. A formiga infectada então deixa o formigueiro e se dirige a uma área mais alta e úmida, onde o fungo pode crescer e se reproduzir. Sob a influência do fungo, a formiga é levada a morder uma folha ou galho de uma planta, fixando-se firmemente no local. O fungo então continua a crescer e se desenvolver dentro do corpo da formiga, eventualmente matando-a. O corpo da formiga morta serve como substrato para o crescimento do fungo, que forma uma estrutura semelhante a um esporo chamada corpo de frutificação. Essa estrutura contém os esporos do fungo, que são liberados no ambiente para infectar outras formigas. Esse é um exemplo fascinante de como os parasitas podem manipular o comportamento de seus hospedeiros de maneiras complexas e específicas para aumentar suas próprias chances de sobrevivência e reprodução. Essa interação entre parasitas e hospedeiros é um lembrete impressionante da complexidade da natureza e das estratégias evolutivas que surgem ao longo do tempo. As formigas são verdadeiras engenheiras, transformam seus formigueiros em estruturas magníficas. Sua organização e dedicação ao trabalho em equipe são incríveis, comportamento que deve servir de exemplo para nós seres humanos. Neste vídeo, mergulhamos no mundo dessas incríveis trabalhadoras e suas fascinantes interações. Conto com você no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar seu like no canal Seleção Animal para mais um conteúdo incrível. Até lá!